Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E o capítulo 10 fala de Pedro e Cornélio, né? E vamos ler de 1 a 6 e tirar alguma preciosidade desses versículos. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Né? Olha, se nós observarmos, né, este capítulo e estudarmos cuidadosamente, veremos a simplicidade de toda a transação, né? Então, considerava que o Senhor conhece cada um de nós por nome e exatamente onde moramos e o espírito que possuímos e cada ato de nossa vida. Ele chamou Cornélio pelo nome, mandou ir na casa de Simão, onde ficava, deu tudo direitinho, né? Conhece tudo, né? E o céu está próximo daquele que busca por almas. Exatamente, né? Ainda temos outro exemplo do ministério dos anjos celestiais, resultando na conversão de Cornélio e de sua casa, né? Muito importante isso. E a oração e a esmola como um doce incenso, né? É um maravilhoso privilégio para qualquer homem nesta vida ser elogiado por Deus como Cornélio. Já imaginou? Cornélio, Deus falou: olha, suas orações foram bem recebidas aqui, suas atitudes foram bem recebidas, né? E qual foi o motivo, então, dessa aprovação? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Nem oração, nem esmola têm virtudes em si mesmas, senão seríamos salvos pelas obras, ou as obras teriam algum valor especificamente para a salvação, e não tem, porque nós somos salvos pela graça, né? Então, nem a oração, nem a esmola, isso não quer dizer que não devemos fazer, pelo contrário, né? Nem a oração, nem a esmola têm virtudes em si mesmas para recomendar o pecador a Deus. Somente a graça de Cristo, mediante seu sacrifício expiatório, pode renovar o coração e tornar o nosso serviço aceitável a Deus. Essa graça atuou sobre o coração de Cornélio. O Espírito de Cristo falara à sua alma. Jesus o havia traído a si. E ele se rendeu à atração. Suas orações e esmolas não foram solicitadas ou extorquidas dele. Não era um preço que ele procurava pagar para garantir o céu, mas era um fruto do amor e da gratidão de Deus. Nós temos que orar em gratidão, nós temos que doar, ajudar os outros em gratidão a tudo que Deus nos deu, não para fazermos disso ponto para salvação, tá certo? Os anjos anotam cada indivíduo, a intenção de cada indivíduo, né? O mesmo santo vigia que disse a respeito de Abraão: porque eu o conheço, que está lá em Gênesis no capítulo 18, também conhecia Cornélio, e enviou seu anjo com uma mensagem a um homem que a vida havia recebido e vivido toda a luz, né? O anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Muito importante. E é outra coisa que não podemos deixar de mencionar, que muitos hoje agem como Cornélio, né? Muitos hoje estão na mesma posição de Cornélio. Eles estão vivendo de acordo com a luz que receberam. E Deus fala com eles, como falou com Cornélio, e os leva, por meio de seus instrumentos designados, ao local onde receberão a verdade com corações bons e honestos. Deus se revela
àqueles que estão se esforçando para formar um caráter que ele possa aprovar. Amém, né? As orações daqueles que o temem, que reconhecem suas obrigações para com ele, Deus, né? São ouvidas e respondidas. O Senhor atenta especialmente àqueles que andam na luz que ele lhes deu, que testificam por meio de suas ações, que estão tentando honrar a Deus. Por meio de Pedro, ele apresentou a pérola de grande valor, e por meio de Cornélio e sua família, muitas almas foram trazidas à luz, né? Então, o capítulo de Atos 10 é muito interessante, né? Depois desses versículos, a gente tem aí Pedro falando na casa de Cornélio, né? E também os gentios recebem o Espírito Santo, né? Então, Cornélio era um homem de alta posição, manteve a sua experiência religiosa, andando estritamente de acordo com a luz que recebera. Deus tinha os olhos nele e enviou-lhe o seu anjo com uma mensagem. O mensageiro celestial passou pelos pretensos justos e foi até Cornélio e o chamou pelo nome. Glórias a Deus, né? Então, a história de Cornélio são ecos do futuro, né? Pelas maravilhosas obras de Deus, Cornélio foi levado a trazer a sua vida ativa e fiel em ligação com os discípulos em Cristo. Assim será nos últimos dias. Muitos apreciarão a sabedoria de Deus acima de qualquer vantagem terrena e obedecerão a palavra de Deus como supremo padrão. E aí, só lembrando, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Que graça e paz lhes sejam multiplicadas.